edificaram, né? Então, vamos ver 1 Coríntios 12. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios. Doze. 1 Coríntios 12, 14. Porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. Certo? Que aqui fala também da diversidade de Deus. Deus, ele é, como é que eu posso dizer? Deus, ele é multiforme, ele trabalha de várias formas. Então, ele dá vários dons, né, para a sua igreja. Então, cada um, Deus dá uma função, certo? Deus dá um dom espiritual de acordo do seu ministério, do seu chamado, certo? Então, Deus usa métodos diferentes para moldar os membros da igreja. Eles não chamam todos ao mesmo ministério, nem os equipa com o mesmo dom. Imagine se o ouvido tivesse a mesma função que o olho. Então, o corpo, todo o nosso corpo fosse só ouvido. Se todo o nosso corpo fosse só perna. Se todo o nosso corpo fosse só braço. Não ia funcionar direito, né? O corpo, né? Não tem condição. Então, é mesmo assim o corpo de Cristo. Imagine se todos fossem pastores. Imagine se todos fossem diáconos. Imagine se todos fossem evangelistas. A igreja não funcionava. A igreja ia trabalhar com defeito, né? Defeituoso. Mas como Deus, né, entregou para cada um de nós um dom, então há variedades de dons. Então esses dons serão trabalhados na vida de cada um para a igreja, como foi falado na aula passada. Deus formou a igreja de tal maneira que ela funciona melhor quando parte da igreja ou membro cumpre com eficiência o seu papel ou vocação a qual foi destinado. Dessa maneira, há uma unidade e na universidade dentro do corpo de Cristo. Olha, unidade na diversidade, olha só que legal. E o nosso corpo, né, a cabeça, tem uma unidade do quê? Da diversidade, que é a boca, o nariz, os olhos, os ouvidos. É a diversidade. Mas está o quê? Na unidade, na cabeça. Então, é a igreja de Cristo. Né? Vamos ver, a igreja de Cristo, ela tem muitos membros e quando ela está na unidade e há diversidades de dons através das pessoas que formam essa unidade na igreja, certo? Então, a igreja, vamos ver como ela é formada e como foi fundada. A igreja é formada por pessoas, fundada por Deus. O livro de Atos dos Apóstolos narra o início histórico da igreja em Jerusalém. A primeira igreja que aparece inaugurada após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eram quase 120 discípulos, os que perseveravam em oração, aguardando serem revestidos de poder do alto, isto é, o batismo com o Espírito Santo, né, que vemos lá em Atos, que é justamente o dia de Pentecostes, certo? Mais tarde, o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém. Após a poderosa pregação, o apóstolo Pedro
pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor, tornando-se seguidores de Jesus Cristo. Então, quem fundou a igreja? Jesus. Onde foi que ela inaugurou? No dia de Pentecostes. O que foi que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre os discípulos. O que aconteceu com os discípulos, né? No caso, Pedro, o apóstolo Pedro, pregava o evangelho. E, além de pregar o evangelho, ele também ensinava. E o que foi que aconteceu? Mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor, ao cristianismo. Então, a partir daí foi como nasceu a igreja. Quem é o fundador? Cristo, né? Que Jesus, né? Vamos relembrar. Jesus, ele falou para os discípulos que eles perseverassem em oração, reunidos. Então, depois que eles perseveraram, passaram a ser batizados, né, no Espírito Santo, certo? E ali eles se revestiram de poder e autoridade para fazer a obra de Deus. Então, aí foi onde se iniciou a Igreja de Cristo, certo? Pode imaginar um número de quase 3.000 pessoas decidindo a seguir Jesus? Eram pessoas de diferentes regiões do mundo. A igreja já nasceu grande. Em Atos 6, o texto bíblico fala-nos sobre pessoas de diferentes nacionalidades tendo que conversar e se entender mais com as outras para viverem o Evangelho de Cristo na plenitude. De acordo com o livro de Atos, podemos afirmar que a Igreja de Cristo é formada por pessoas, seres humanos falhos, defeituosos, mas que foram alcançados pela graça de Deus. Então, você não vai encontrar pessoas perfeitas dentro da igreja, porque todos nós estamos buscando a perfeição justamente na igreja. Porque a igreja é um lugar santo, certo? De pessoas santas, que quer dizer separados, mas mesmo assim somos seres humanos falhos e cheios de defeitos, buscando a santidade e a perfeição. O que não há em você, outro supre, enquanto você supre a necessidade de outro. Então, além de nós temos falhas e defeitos, nós temos qualidades. Então, essas qualidades está o quê? Ao nosso favor para o quê? Para a minha qualidade, eu vou suprir a necessidade de outra pessoa. E a outra pessoa vai também suprir a minha necessidade. Por quê? Porque nós somos diferentes, certo? Pensamentos diferentes. Né? Nós não somos iguais, certo? Então, assim como a Igreja de Cristo, vamos servindo uns aos outros no Espírito do Senhor, ajudando uns aos outros. Então, na mesma proporção que a Igreja de Cristo é humana, porque é formado por seres humanos distintos, igualmente é divina, criada por Deus e edificada por Jesus. A igreja não é só uma instituição comum em que estamos acostumados a ver. A igreja é a igreja do Deus vivo, o qual é a coluna e o alicerce da verdade. Certo? Vamos ler 1 Timóteo. 1 Timóteo,
capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, nós temos que saber como convém andar na casa de Deus. Certo? A igreja que leva a palavra de Deus proclama e exalta o Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós como igreja, quando levamos a palavra de Deus, nós estamos exaltando a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes de tudo, essa igreja é você. A igreja de Cristo no mundo, de acordo com a história, tem quase 2000 anos. Quantos desafios essa instituição passou, né? Quantas perseguições, humilhações, afrontas para defender sua fé. Mas esta igreja não desapareceu porque o Senhor zela pela sua palavra. A igreja ela é um organismo vivo, isto é, tem vida própria. É autônoma e dirigida pelo Espírito Santo. Não há projeto maior na atualidade que a igreja do nosso Senhor Jesus. Ela é humana, mas divina. Cheia de defeito, mas ela é perfeita, porque é a igreja de Cristo. Cheia de graça, de benignidade, de temperança, de equilíbrio. Uma igreja que transborda amor. Esta é a igreja do nosso Senhor, que o nosso Senhor Jesus edificou para testemunhá-la até que ele volte para arrebatar a sua igreja. Então, a expressão igreja universal é empregada em alguns círculos com algumas variantes, tipo igreja ecumênica ou igreja católica. Embora os termos ecumênico e católico signifiquem simplesmente universal. Que não é placa, que não quer dizer placa, como eu disse, né? Não quer dizer placa. Esses nomes não são placas. Significa a expressão universal, que abrange ao mundo, né? Então, o emprego histórico ocasionou diferenças substanciais. Se falarmos hoje em igreja ecumênica, por exemplo, normalmente nos referimos a uma organização composta de várias denominações que se reúnem em torno das crenças ou práticas que sustentam em comum. O termo católico se tem essencialmente tornado sinônimo da Igreja Católica Romana. O termo católico, na verdade, se torna o sinônimo, né, da Igreja Católica Romana. Que é, aqui está falando da placa, vamos dizer assim. Embora certamente haja crentes genuínos dentro das fileiras dessa organização. Seria engano confundir a associação terrestre com o corpo universal dos crentes. Então, assembleia, vamos dizer assim, né? O termo universal, católico, quer dizer uma igreja cadê Jesus? Onde é que está o nome? Significa todo o contexto terrestre, todas a associação terrestre como corpo, como igreja, né? Como corpo, igreja como um corpo. Então, idealmente, a igreja local deve ser uma pequena réplica da igreja universal.
isto é, deve ser composto por pessoas pertencentes a todas as situações históricas, culturais, raciais e étnicas e nível social, econômico, que nasceram de um povo, que nasceram de novo e compartilharam a dedicação de suas vidas ao senhorio de Cristo. Como fazer parte, como se tornar membro da igreja? Como fazer parte de uma igreja? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8. Ser membro do corpo de Cristo é um presente de Deus mediante a obra expiatória de Jesus, nosso Salvador. Todos quantos crerem que Jesus morreu para redimir a nossa vida e que ressuscitou ao terceiro dia, tornaram-se membros do corpo de Cristo. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e as pessoas da sua casa. Atos 16:31.